Fala, meu povo, tudo certo? Hoje eu tô aqui num domingo para trazer para vocês essa última semana de como vem, onde vamos tratar novamente as seleções europeias, mas dessa vez eu quero falar sobre as seleções que só conseguiram a vaga na repescagem. As responsáveis pelas últimas vagas, as responsáveis pelos vídeos começarem somente no mês de abril. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero falar antes de eu anunciar a seleção que você já sabe pelo título. Eu comecei a gravar essa série no comecinho de abril, logo que a gente teve a definição das seleções que vieram via repescagem, tanto intercontinental quanto somente da Europa. Então, como eu gravei muito em antecipado alguns vídeos, algumas seleções ficaram com escalações que sofreram alterações, né? No vídeo da Espanha eu falo da questão do Yamal. Hoje a gente já tem mais uma garantia de que ele possa ser titular. Na seleção da Escócia, acabou que o time titular, para mim, teve dois lesionados. Um antes mesmo da convocação e o Gilmour, que já foi no amistoso. Então, assim, é um certo pedido de desculpa por alguns erros, mas eu quero dizer que esses erros eles aconteceram muito mais porque eu precisava gravar em antecipado, tá? Sobre vídeos gravados no mês de junho, foram só alguns das seleções europeias, tá? Mas todos da repescagem. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é, não necessariamente os vídeos saem na ordem que eu vou gravando. Então, algumas seleções que eu gravei depois, o vídeo saiu antes, ou o contrário. Então, talvez se der uma confusão, como se eu não me engano, me deu no vídeo da Inglaterra ou da Escócia, é porque eu realmente gravei um antes do outro, mas pro canal subiu o inverso. Mas bom, dada essa nota aqui que eu precisava falar com vocês no comecinho do vídeo, hoje eu tô aqui para falar da Bósnia-Herzegovina, seleção que, como eu falei para vocês, chegou à Copa do Mundo via playoffs das eliminatórias europeias e vai disputar somente a sua segunda Copa do Mundo. A Bósnia teve a sua independência declarada somente em 1993, 2 anos depois do início da Guerra da Iugoslávia. Então, a seleção teve poucas oportunidades, apesar da Croácia ter um número muito superior. A Bósnia não tinha um time tão forte assim e só conseguiu se classificar em 2014 para cá para o Brasil, quando o país acabou caindo na fase de grupos, naquele grupo que tinha Argentina, Nigéria e Irã. E agora vai para a sua segunda Copa em 2026 em solo norte-americano. Então vamos então falar da Bósnia, que, como eu falei, veio a partir das eliminatórias europeias, mas a seleção só conseguiu a vaga nos playoffs. Por quê? Na primeira fase, o país acabou ficando em segundo no grupo. Ficou atrás da Áustria, mas conseguiu deixar para trás a seleção da Romênia, de Chipre e San Marino. Na repescagem, a Bósnia teve que fazer uma espécie de semifinal e final para conseguir a classificação. E esses dois jogos só foram decididos nos pênaltis. O primeiro deles contra País de Gales, o jogo foi 1-1 no tempo normal e a Bósnia conseguiu avançar nos pênaltis, e o segundo contra a Itália. Então a Bósnia também se posiciona entre esses países que nas eliminatórias europeias conseguiram eliminar a seleção italiana. Novamente, 1-1 no tempo regulamentar, uma Itália bem decepcionante, que acabou sofrendo muito no segundo tempo porque teve de jogar com um a menos e acabou também perdendo nos pênaltis. A classificação é da Bósnia-Herzegovina. Então, dada já o que aconteceu nas eliminatórias, no ciclo, a Bósnia também só disputou a Liga das Nações. Nela, o país não foi nada bem. Com apenas 2 pontos, tudo bem que era um grupo difícil, tinha Alemanha, Países Baixos e Hungria, a Bósnia acabou sendo rebaixada para a Liga B, provando que, apesar de ter sido uma boa classificação, um bom retorno para a Copa do Mundo, eliminando a Itália, se vê que não tem uma Bósnia tão presente ou tão forte nas outras competições europeias. A prova mesmo é a Eurocopa, que é uma competição que a Bósnia nunca participou. Mas bem, outra coisa que a Bósnia fez do ciclo, e agora mais recentemente, foram os amistosos, né? No momento que eu tô gravando, a Bósnia já empatou com a Macedônia do Norte em 0-0 e ainda enfrentará a Panamá. Talvez quando esse vídeo vai ao ar, esse jogo já tenha acontecido. Seriam 2 amistosos que não teriam muita dificuldade, né? A Macedônia do Norte não está na Copa, Panamá sim, mas viria depois de sofrer uma goleada para o Brasil. Só que ainda assim a seleção mostrou muito pouco. E lembrar que o grupo da Bósnia, ele talvez não seja nem um dos mais difíceis.
É Suíça, Catar e Canadá. Então, assim, no mundo, até acredito que poderia haver uma classificação da seleção europeia. No caso, a Bósnia, né? Mas eu vi tão pouco dessa seleção, eu acho que essa seleção entregou tão pouco, que eu tenho minhas dúvidas, apesar de um grupo mais fácil. E bom, até porque um dos fatores que pode acabar mexendo é porque o Canadá joga em casa. Não é que tenha uma seleção zaça, mas é uma Bósnia que eu vejo que não só tem uma seleção pior do que 2014, como também joga menos bola, apesar novamente de ter se classificado contra a Itália e País de Gales, mas eu preciso também dar essa nota que é uma classificação que vem penalidades e contra a Itália vem muito porque a Itália acabou perdendo o Bastoni expulso no duelo. Então vamos então para um time base dessa Bósnia, que eu vou escalar aqui numa 4-4-2, beleza? No gol, a gente vai ter o Vasilev, quarteto defensivo conta na lateral direita com o Dedic, a dupla zaga vai ser formada por Katic e Mihajlovic ou o Radelic, eu já acho que possa ter uma briga, eu prefiro o Radelic, eu acho que ele já tem uma certa vivência na seleção da Bósnia e Herzegovina, e do lado esquerdo, o Kolasinac, lateral já conhecido por vocês, com passagem por grandes clubes na Europa. Na volância, a gente vai ter o Sunzic, que pode ser acompanhado pelo Basic ou pelo Gigovic. Novamente, o Basic já é aquele cara que dá mais tempo na seleção, então por isso eu coloco ele como primeira opção. Mais aberto, Berjaktevic de um lado, do outro o Memic, e a dupla de ataque com Demirovic e Dzeko. Dzeko que é o maior artilheiro na história da Bósnia e também o jogador com mais jogos realizados vestindo a camisa da Bósnia. Esse time é treinado por Sergei Barbarez, que é um dos estrangeiros com mais partidas ainda como jogador no futebol alemão e está na seleção desde 2024. Ele que também realizou quase 50 jogos pela seleção, novamente enquanto jogador. Então, bom, gente, para mim, essa Bósnia ela realmente tem alguns jogadores conhecidos, dois muito mais famosos, que são Kolasinac e Dzeko, mas eu coloco pouca fé, exatamente por algumas atuações que eu achei fracas, ainda mais entendendo e vendo quem é o adversário. Mas eu quero saber de vocês, abrindo essa parte aqui de seleções que vieram para a Copa via repescagem, o que vocês esperam da Bósnia? Diz aqui embaixo, não é um grupo difícil, então apesar da expectativa minha ser baixa, é difícil saber quem nesse grupo eu realmente coloco minhas fichas. Não esquece de deixar o seu like, não esquece também de se inscrever no canal ou seguir caso você esteja escutando no Spotify. Eu vou ficando por aqui. Fui!